Olá, galera do sétimo ano, como estão vocês? Eu espero que nesse tempo de quarentena vocês estejam se cuidando, tá? Obedecendo a todas as regras necessárias para que assim possamos tão breve sairmos desse momento tão difícil e nos reencontrarmos na nossa amada escola. A Escola Ativa Pequeno Príncipe tomou como medida o início das aulas virtuais para que assim vocês possam continuar nesse processo de aprendizagem, tá? E nesse momento de quarentena ter um foco, um ponto de foco que são os estudos. Bom, no nosso último encontro em sala de aula, estávamos comentando acerca da formação e ocupação do território brasileiro. E nesse vídeo nós iremos fazer uma revisão desse último encontro que nós tivemos. Eu peço que vocês acompanhem tudo que eu vou falar a partir da página 18 do módulo 1 de vocês, tá? Se nós observarmos, o nosso livro ele sempre começa com o desenho de um mapa referente ao Brasil no início. Se nós observarmos nesse mapa, tem as navegações, alguns tipos de animais aquáticos, mas o que mais chama a atenção seria a parte em terra, onde nós vemos os portugueses em contato exatamente com aqueles que seriam os nossos primeiros habitantes, que são os índios, tá? Entretanto, esse território, ele é todo cercado de água, o que nos diz que é um território, basicamente, em uma faixa litorânea, o que é de suma importância para a formação, para a ocupação, melhor dizendo, desse nosso território. As primeiras atividades a serem atribuídas ao contato dos portugueses com a nossa terra são atividades extrativistas, tá? Que eram feitas ao longo dessa área litorânea. Os portugueses vinham até o território brasileiro para poder fazer essa atividade de extrair. O primeiro material que foi retirado daqui para ser comercializado foi o pau-brasil, para levar para a Europa e fazer, comercializar, né, industrializar primeiro em relação à tinta, transformar em tinta para depois comercializar assim para serem tinturados alguns tecidos, até porque vermelho naquela época era uma cor que simbolizava a nobreza, então era uma cor muito cobiçada na Europa naquela época, em meados de 1500. Bom, gente, o nome pau-brasil deu origem ao nosso país, como nós sabemos, só que é necessário entendermos essa nomenclatura, né, do Brasil. O Brasil nada mais é do que Brasilis, de brasa, né? E essa brasa se refere exatamente à cor vermelha do pau-brasil. Primeiro, o nosso território foi chamado de Quinta Colônia, éramos a Quinta Colônia de Portugal. Inclusive há uma historinha que conta, né, que eu até mencionei em sala com vocês, mas vou relembrar a termo de curiosidade, de que a nossa terra ela era chamada de Quinto dos Infernos. Quinto, porque era a Quinta Colônia de Portugal, e inferno exatamente por ter um clima muito quente, um clima tropical, o que era muito diferente de Portugal, né? Passando essa curiosidade, vamos avançar dentro do nosso assunto, entendendo que ocupação e povoamento são termos próximos, mas diferentes. Gente, ocupação nada mais é quando nós ocupamos um local, nós tomamos como posse e exercemos autoridade sobre aquele local. Já o povoamento é quando eu começo a difundir a moradia naquele local, tá? A fixação de moradias naquele local. Dessa forma, foi feita primeiramente a ocupação para as atividades extrativistas que aqui seriam feitas. Começou pelo pau-brasil, logo depois passou para a cana-de-açúcar e depois foi feito o povoamento. Houve a necessidade desse povoamento. O povoamento, ele iniciou-se a partir do momento em que viu-se que havia o interesse de outras nações europeias em relação a essas terras. Então, para defender aquilo que era de Portugal, aquilo que era da coroa portuguesa, decidiu-se por fazer o povoamento. Sendo que esse povoamento, gente, iniciou-se através também do que nós conhecemos por Tratado de Tordesilhas, que nada mais é que a divisão do território da América Latina aqui no sul, dividindo essa América sulista, né, em território espanhol e território português.
tá? Esse Tratado de Tordesilhas vai separar, como vocês podem ver aí na página 20, o Brasil como território português e as outras demais terras em relação à Espanha. Só que, gente, esse espaço que foi dividido entre Brasil e Espanha, entre Portugal e Espanha, melhor dizendo, as terras que pertenciam à Espanha começaram a serem tomadas pelos portugueses, né? A fim não somente de expandir a faixa territorial, mas a fim de explorar toda aquela faixa territorial. Como vocês podem acompanhar aí, como se trata de uma revisão, gente, então eu vou estar apenas relembrando a vocês o que nós vimos de mais importante na sala de aula, tá? Então vocês podem ver aí que essa parte da ocupação, do povoamento, dessa invasão ao lado que poderia estar pertencendo como colônia da Espanha, se deu principalmente ao trabalho efetivo dos bandeirantes, tá? Que eles tinham essa função de desbravar os locais que ainda não eram conhecidos da coroa portuguesa para poder mapear aquela região e também trazer povos indígenas para serem escravizados, o que era um horror, gente, porque várias etnias acabaram se perdendo com o tempo, praticamente no que podemos dizer que foi um genocídio, né? Porque você não conhecer o que é escravidão e de repente passar a ser escravizado é algo terrível, né? Então, esses bandeirantes, eles tiveram uma grande importância em relação à expansão do que nós temos hoje como um território conhecido como proporções continentais, que é o nosso Brasil, que eles começaram a desbravar, a conhecer quais eram os outros materiais que poderiam ser extraídos daqui, como foi o caso das drogas do sertão, que recebem esse nome de drogas porque eram materiais naturais, tá? Como é o caso do cravo e de alguns outros vegetais encontrados na natureza, que serviriam de base para a produção de alguns cosméticos e a mesma de alguns remédios. E recebem esse nome de sertão porque era uma designação portuguesa, um nome português dado aos locais e que ainda não haviam sido povoados. Então nós temos aí um terceiro momento em relação à extração, o primeiro que foi dado em relação ao pau-brasil, o segundo que foi dado em relação à ocupação, melhor dizendo, em relação ao povoamento, que foi dado com o cultivo e a extração da cana-de-açúcar. E nós estamos em um terceiro momento aí, que já é em relação às drogas do sertão. Bom, nesse momento, gente, das drogas do sertão, nós vemos principalmente a difusão de uma outra atividade que caracterizou muito o nosso país, principalmente na região sul, que seria a pecuária, tá? Houve a difusão em relação à criação de animais, tanto para a extração, animal, com o que os animais poderiam oferecer, como era o caso do gado, com leite, carne e couro, como também em relação ao trabalho para a extração vegetal, porque esses animais eram utilizados como mecanismo, como ferramentas de tração para poder arar a terra, abrir a terra, para poder fazer esse processo de semear, né, os produtos para poderem serem plantados. Só que esse trabalho de expansão territorial, esse trabalho de contato com os indígenas, não se deu através apenas dos bandeirantes. Houve missões jesuísticas que também ajudaram nesse contato em relação aos indígenas. Sabemos que a nossa querida professora de História, com certeza, a professora Joyce, deve ter mencionado para vocês que, infelizmente, muitos desses contatos da missão jesuística para poder trazer a cultura do cristianismo acabou por desconfigurar alguns tipos de hábitos que eram indígenas e que faziam parte daquilo que identificava o povo nativo daqui. Bom, gente, passada essa parte, nós vamos ver aí a partir da página 25 as atividades econômicas e a ocupação do território brasileiro no século XVIII, tá? Se nós observarmos, nós temos aqui um mapa da página 18, que na legenda, infelizmente a câmera não está muito boa, mas vocês que têm o livro vão conseguir acompanhar.
E para quem não tem o livro, pode procurar um mapa do século XVIII em relação às atividades econômicas, que vocês vão ver na legenda quais as principais atividades que eram exercidas a partir desse século XVIII, tá? Se vocês observarem aí, nós temos, em primeiro lugar na legenda, o pau-brasil, que ele foi feito, toda a extração, toda a atividade econômica em relação a ele, foi feita no primeiro momento do contato, como eu já falei, ao longo da faixa litorânea. Depois, em verdes mais escuros, também na faixa litorânea, foi feito todo o trabalho em relação à extração da cana-de-açúcar. E aí, nesse momento, eu acho propício trazer um link falando o porquê da faixa litorânea. A faixa litorânea era a primeira zona de terra que poderia fazer contato com os portugueses em relação ao território, porque ali era propício para atracar o principal meio de transporte, que eram os navios, e assim eles poderiam partir para a exploração, sem ter a necessidade de se perder em um território onde eles ainda não conheciam, entende? Então essa dominação era um pouco meio que ainda equivocada, porque eles dominavam um território onde eles ainda não conheciam por inteiro. Então essas duas primeiras atividades vocês vão ver sempre em faixas litorâneas, tá? Nesses primeiros séculos de ocupação em relação a Portugal, Brasil. Bom, depois você vai ver aí em um laranja mais escuro as atividades da pecuária. Se vocês notarem, já são mais para uma zona interna do nosso país, o que já está nos remetendo ao que eu acabei de falar dos trabalhos dos bandeirantes, tá? Então já está numa faixa mais interna. A mineração, em uma faixa mais interna ainda, já é um outro momento, já é um terceiro momento, tá? Em relação à exploração da nossa terra. Em roxo, vocês vão ver as drogas do sertão, que participou de um quinto momento em relação à economia da colônia em relação a Portugal. Sendo, gente, que alguns livros vão trazer para vocês esse momento das drogas do sertão alinhadas exatamente com a expansão da pecuária, tá? Exatamente porque as drogas do sertão se deram exatamente pelo trabalho dos bandeirantes. Então, se a zona interna, ela já havia essa difusão, essa prática em relação à pecuária, significava que alguém teve que explorar. E esse trabalho de exploração foi feito exatamente por esses bandeirantes. E depois você vai ver em um último momento aí um verde musgo, né, um verde diferenciadinho, né, não é nem muito forte nem muito claro, que é referente ao algodão, tá? Já é um outro momento em relação à atividade econômica brasileira. Essas atividades, gente, foram exercidas dentro do período em que havia o Tratado de Tordesilhas. Só que, como eu falei para vocês, o trabalho dos bandeirantes era de explorar a terra. Nessa função de explorar a terra, mapear e conhecer o que ela tinha para ofertar, esses bandeirantes começaram a explorar um território que não era de domínio de Portugal, mas sim da Espanha. Então, houve uma expansão, o território cresceu para o lado do que poderia, do que era pertencente à Espanha. E nisso houve-se a necessidade para que não houvesse conflitos, tá, bélicos, conflitos de guerra. Bélicos significa isso, guerra. Houve a necessidade de se estabelecer um novo tratado. E esse novo tratado é chamado de Tratado de Madrid, em que vai mapear as novas regiões que são pertencentes ao território português. Então, recebe esse nome de Tratado de Madrid exatamente por quê? Porque foi firmado, foi assinado entre Portugal e Espanha na cidade de Madrid, no dia 13 de janeiro de 1750, tá? Esse mapa em relação ao Tratado de Madrid, que mostra bastante aí, de forma bem clara, a modificação entre o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Vocês acompanham na página 26, olha aqui, ó. Em amarelo, era a faixa que compreendia o Brasil quando era Tratado de Tordesilhas. E em laranja, a faixa que foi integrada ao território brasileiro, né, a partir do Tratado de Madrid, tá ok? E nisso é muito interessante falar em questão a formação linguística brasileira, de que nosso território é o único país da América Latina que fala português. Os demais, se vocês notarem, falam espanhol, né? Isso se dá também por conta da forma e dos países que nos colonizaram. Bom, gente,
A partir do século XIX, você já vê um outro tipo de economia que irá representar o nosso país lá fora. Nessa fase do século XIX, nós já temos um país que já foi colonizado, nós já temos um país que foi ocupado, que já teve um desenvolvimento de economia, já teve a construção de prédios, a formação de cidades. Nós já temos aí um grande avanço de um século para o outro. No século XIX, houve uma necessidade, um desejo dos comerciantes brasileiros de obter uma liberdade comercial, né, em relação à independência do Brasil. O Brasil já estava independente, vamos assim dizer, e havia esse desejo dos comerciantes. Quando eu falo independente, deixa eu só explicar, tá? Independente, vamos dizer assim, em relação à construção, em relação ao encaminhamento, tá? Mas havia o anseio da independência, de se tornar totalmente independente de Portugal, vamos dizer. Havia esse anseio dos comerciantes para que assim eles pudessem ter uma liberdade comercial. Afinal de contas, era difícil para eles terem que pagar os impostos da colônia e os impostos à coroa. Então havia essa necessidade, esse interesse de querer ter um novo produto que viesse a representar o Brasil lá fora como um país que poderia ter essa maturidade para poder estar independente, tá? da colônia. E esse produto foi o café. Então nós temos aí no século XIX a representatividade em relação à economia brasileira com o café, tá? Nas próximas páginas vocês vão ver alguns tipos de economias que também foram sendo desenvolvidas, tá? Como é o caso da região sul, que estava sempre voltada em relação à pecuária, sendo que até hoje o sul é muito representado, tá? Em relação a essa atividade econômica que é a pecuária. Só que com essa expansão econômica, com esse novo produto que tinha chegado ao mercado, que estava representando o Brasil, havia necessidade de mão de obra, tá? Lembrando que ao longo dessas fases, ao longo principalmente da economia açucareira, nós tivemos uma outra mão de obra que é muito sempre delicado e triste de tocar nesse assunto, que foi a mão de obra escrava africana, tá? Pessoas que foram arrancadas do seu território habitual, dos seus hábitos, da sua cultura, do meio da sua família, para serem tratadas como animais aqui no Brasil, quando ainda era uma colônia. Então nós temos aí, a partir dessa época açucareira, essa mão de obra. Só que no século XIX, quando houve essa expansão econômica ainda mais em relação ao nosso Brasil, havia necessidade de mais uma mão de obra que pudesse conhecer aquele produto, tá? Sendo que, falando a termos geográficos, né, da geologia do nosso território, havia uma terra propícia que estava ali na região sudeste, que apresentava exatamente os minerais necessários para o desenvolvimento desse tipo de produto. Era uma terra de massapê, uma terra arroxeada. Então, ela era propícia exatamente para o cultivo desse café. Só que precisava de pessoas que conhecessem essa técnica. Então, houve aí, através desse novo ato de cultivar o café, a atração de migrantes, né, de outras áreas do país, principalmente do Nordeste, pessoas que começaram a sair daquela primeira área onde houve o primeiro desenvolvimento econômico do pau-brasil, da cana-de-açúcar, e começaram a migrar para essa área do Sudeste para poder trabalhar no cultivo do café. Mas houve também a atração de imigrantes estrangeiros, pessoas de fora, tá? E aí nós temos dois termos geográficos, migrantes e imigrantes. Migrantes são pessoas que, dentro de um mesmo território nacional, tá? Elas vão migrar de uma região para outra. Como eu falei, pessoas que saíram da região Nordeste e foram para a região Sudeste, ok? E tinham também aqueles imigrantes que sabiam lidar com aquele tipo de cultivo de café, que é exatamente a imigração. Imigração são pessoas que vêm de fora do país para dentro do país, tá? Houve também a ampliação do oeste de São Paulo e do norte do Pará, tá? Através dessa economia cafeeira, bem como a construção de ferrovias no Sudeste,
que foi de suma importância para o transporte do café, não só o transporte de pessoas, mas o transporte desse principal material econômico brasileiro da fase do século XIX. Tá? Houve também a formação de um mercado consumidor que acabou por estimular, tá, o comércio entre várias áreas do país. Bom, gente, nesse período do século XIX houve também um outro processo, tá, que se deu de forma lenta, mas que foi bastante acelerada na Europa, tá? Foi de grande valia esse processo para o desenvolvimento do nosso território, que já foi a industrialização e a integração do território brasileiro. Nesse período, a industrialização no Brasil começou, tá? Só que nesse mesmo século, vamos dizer, por meados de 1929, houve um grande fator, tá, mundial, que foi a crise econômica mundial, o grande crack, não é isso? Que foi de 1929. A partir dessa crise, houve um grande acúmulo do capital gerado pelo café, tá? O café não era mais exportado, então precisava se ter uma outra forma em que pudesse continuar a obtenção em relação ao capital. E esse capital passou a ser injetado, passou a ser utilizado na industrialização brasileira. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, essa foi uma brevíssima revisão em relação ao nosso conteúdo da ocupação e informação do território, tá? Vocês vão ter aí a atividade na página 33. Na próxima aula nós iremos nos ver, tá? Falando sobre as características naturais do Brasil, relevo e hidrografia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me procurando ou no grupo da escola que tem no WhatsApp, ou podem estar me procurando no privado. Bom, para os alunos que não são pertencentes à Escola Ativa Pequeno Príncipe, isso pode ser muito resumido, mas vocês podem estar utilizando o vídeo também para poder estar relembrando alguns assuntos, tá? Qualquer coisa vocês podem deixar na descrição do vídeo e eu vou estar esclarecendo a dúvida de vocês. Bom, um beijão e até a próxima aula.